no plano cartesiano, seja P, A, B, o ponto de intersecção entre as curvas dadas pelas funções reais f e g, definidas por f de x é meio elevado a x e g de x é o log de x na base meio. Ok? Maravilha. Então, se esse é o ponto de encontro, se o ponto P, com as coordenadas A e B, é o ponto de encontro, isso significa que existe um momento em que a minha f de x assume o mesmo valor que a minha g de x. Tá legal? Qual é o valor de x que faz com que a f e a g possuam o mesmo valor? É justamente o x igual a A. Tá legal? Para a gente entender isso, a gente pode pensar no seguinte, ó, o f de A é igual ao B, ok? E o g de A também é igual a B, porque afinal de contas esse é um ponto que pertence às duas curvas. Legal? Então, se o f de A é igual a B e o g de A é igual a B, daqui a gente conclui que o f de A é igual ao g de A. Perfeito? Quem é o f de A? O f de A, a gente pode escrever aqui, né? O f de A é meio elevado a A. Se a minha f de x é meio elevado a x, então o f de A é meio elevado a A. Do mesmo jeito, quem é a minha g de A? A minha g de A vai ser o log de A na base meio. Ok? Então, nós temos esta equação verdadeira, só que as alternativas, elas colocam uma porção de possibilidades que envolvem relações entre o A e o seu log. Tá legal? Então, aqui eu tenho uma potenciação onde o expoente é A, e aqui eu tenho um logaritmo onde o meu logaritmando é A. Bom, então, o que ele fez ali? Ele isolou o A, colocou o A isolado de um lado, e do outro lado ele colocou logaritmos. Então é isso que a gente vai ter que fazer. Bom, uma tentativa que a gente pode arriscar, a gente percebe que a maioria das alternativas tem base 2 no meu logaritmo. E aqui eu tenho base meio. Então, uma coisa que a gente poderia fazer é pegar essa base meio e transformar numa base 2. Então, bora lá. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos separar isso aqui. E aqui vai ser o nosso espaço de cálculos paralelos. Então, se eu quero pegar o meu log de A na base meio e transformar isso num log que está na base 2, né, eu lembro daquela regra de transformação de base, eu coloco log na nova base, log na nova base, numerador e denominador. O numerador vai ficar com a base que já existia antes, que era A, e o denominador vai ficar com a base anterior, que é meio. Ok? Ou seja, o log de A na base meio é o log de A na base 2. Então, vai ficar igual a o log de A na base 2 sobre quem é o log de meio na base 2? 2 elevado a qual número vai dar meio? Menos 1. Certo? Log de meio na base 2 é menos 1, por quê? Porque se eu pego a base e elevo a menos 1, o resultado é o meu logaritmando. Tá bem? Então, a gente conclui, né, uma regra que algumas pessoas já têm memorizadas, o log de A na base meio é a mesma coisa que menos o log de A na base 2. Ok? Log de A na base meio é menos o log de A na base 2. E além disso, né, eu percebo que algumas alternativas, várias delas, aparece o 1 sobre A aí. Então seria interessante, além de saber esta relação aqui, seria útil também a gente ter uma outra, que seria log de A na base meio. Tem uma outra propriedade que diz que eu posso pegar o cara que está multiplicando o meu logaritmo e ele vira um expoente do meu logaritmando. Então eu teria igual a log de A elevado a menos 1. Eu pego esse menos 1 que está multiplicando, ele vira expoente. E A elevado a menos 1 nada mais é do que 1 sobre A. Então, eu tenho aqui duas relações que podem ser úteis para mim para chegar numa resposta que satisfaz as alternativas. Ok? Vocês percebam aqui que a gente já está num momento onde estamos mais familiarizados com as regras de potenciação e propriedades, tá bom? Então, eu estou tomando alguns atalhos. Se ficou obscuro alguma passagem do que eu estou escrevendo, faz a pergunta e a gente detalha, ok? Legal. Então, esse lado da equação, eu posso transformar ele, por exemplo, em
Eu vou evitar o sinal negativo, tá bom? E eu vou usar esse aqui. Não quero trabalhar com sinal negativo. Então vai ficar log na base... Opa, faltou aqui na base 2, né? Log de 1 sobre A na base 2. Maravilha. E aqui ficou o 1 sobre 2 elevado a A. Ok? Que eu posso escrever como... Eu posso escrever isso aqui como 2 elevado a menos A. É legal? 1 sobre 2 eu posso escrever como 2 elevado a menos 1, e aí fica o A ali em cima. Legal. O que seria interessante aqui? Seria legal se eu pudesse isolar esse A. Normalmente, quando eu tenho uma equação, uma função exponencial de um lado, e eu quero o resultado do meu expoente, eu posso aplicar log de um lado e do outro da equação. Legal? Obviamente, eu preciso respeitar algumas condições de existência, mas eu posso fazer essa aplicação. Qual é a condição de existência dos meus logaritmos? Condição de existência do log de x na base b. Lembrando que, gente, a função logarítmica, ela existe quando o meu x está no logaritmando, tá bom? Então, log de x na base b, eu preciso que a minha base seja maior do que 0 e diferente de 1, certo? Igualzinho eu tinha na minha função exponencial. E o meu x precisa ser maior do que 0. É legal? O log pode ser negativo. O que não pode ser negativo é a minha base e o meu logaritmando. Além disso, o meu logaritmando também não pode ser igual a 1. É legal? E faz sentido, né? Porque o valor do meu log é b elevado a alguma coisa tem que dar x. Então, o meu x não pode ser negativo, porque ele é o resultado de b elevado à minha resposta. Tá bem? Legal. Então, para eu poder aplicar, eu preciso garantir, se eu vou colocar log desse lado e log desse outro, eu preciso garantir que esse cara é sempre positivo e que este cara também é sempre positivo. Tá bem? Vamos deixar isso para daqui a pouco. O que eu vou aplicar? Olhando as alternativas, todas elas têm base 2 ou meio. Então eu vou fazer o teste com log na base 2 primeiro e ver se a gente chega em algum lugar. Então eu vou colocar log na base 2 de um lado, log na base 2 do outro. Como a função log é injetora, certo? Para x diferente eu tenho resultados diferentes, então se isto é igual a isso, quando eu transformar cada um desses caras em logaritmando, a igualdade permanece. Então log na base 2 de 2 elevado a menos a é igual a log na base 2 de log na base 2 de 1 sobre a. Ok? Então aqui eu tinha esta igualdade, e aí, se isso é verdade, significa que o log disto e o log disto, se estiverem na mesma base, também são iguais, porque a minha função logarítmica é injetora. Tá bem? Bacana. Por que é interessante fazer isso, né? E por que escolher na base 2? Bom, é interessante escolher na base 2 porque se eu caio com esse menos a aqui na frente, eu fico com log de 2 na base 2, que é 1, e aí eu consigo isolar o meu a, certo? Então, caio a para cá, vai ficar menos a vezes o log de 2 na base 2, e aqui fica o log na base 2 de quem? Do log na base 2 de 1 sobre a. Certo? Maravilha. Aqui, então, log de 2 na base 2 é 1, porque 2 elevado a 1 é que dá o meu logaritmando. Então, isso aqui vai ficar menos a é igual ao log na base 2 de log de 1 sobre a na base 2. Certo? Agora, eu não quero saber o valor de menos a, eu quero saber o valor de a. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu cercar essa condição de existência aqui. Eu vou isolar o a, então esse menos vai ter que passar para o outro lado. É como se eu multiplicasse por menos 1 de um lado e do outro da equação. Então, eu tenho a é igual a menos o log, né, na base 2 de toda essa expressão aqui. Log de 1 sobre a na base 2. Este é importante, é muito comum a gente ficar confuso, porque eu tenho o log do log, tá bom? Mas a gente precisa lembrar que o log, ele é um número como qualquer outro. Então, eu só estou escrevendo esse número de um jeito diferente, mas é um número. Log de um número na base 2. Mas quem é esse número? Aconteceu dele ser o log de meio de 1 sobre a na base 2. Só isso. Mas continua sendo um número. Então, não fique muito confundido com o fato de ser log de log, porque o meu logaritmando ele permite uma série de números. Qualquer número que seja positivo, na verdade.
Tá bem? Legal. Agora, nenhuma das respostas apresenta um valor negativo. Eles apresentam valores positivos. Então, esse menos vai virar expoente do meu logaritmando. Tá bem? Então, esse expoente aqui, esse carinha que está multiplicando, ele vai virar expoente do meu logaritmando. Tá bem? Então, o meu A vai ser igual a log na base 2. E agora, esse expoente menos 1 vai para o meu logaritmando, que vai ser log de 1 sobre A na base 2 elevado a menos 1. O que é um número elevado a menos 1? É só colocar o inverso dele, 1 sobre esse próprio número. Então, o A vai ser igual ao log na base 2 de 1 sobre log de 1 sobre A na base 2. Certo? Eu simplesmente fiz esse número elevado a menos 1. Olhando as alternativas, a gente percebe que a letra A é a que se encaixa nesta análise que nós fizemos. Então, a resposta certa aí é letra A. Uma observação importante que você não vai encontrar nas resoluções que tem por aí, né, dos cursinhos. Para a gente poder fazer essa aplicação de log na base 2 de um lado, log na base 2 do outro, né, que a gente usa essa propriedade da injetora, nós precisamos garantir que estes logaritmandos, tá? Isso aqui virou logaritmando na expressão de baixo. Esses logaritmandos precisam ser positivos. Então, a minha condição de existência, né, observação muito importante. Eu preciso ter 2 elevado a menos A, ou melhor, vou colocar de cima, né, meio elevado a A precisa ser maior do que 0, ok? Isso sim, porque a função exponencial é sempre positiva. Mas eu também preciso ter o log de 1 sobre A na base 2, ele também precisa ser positivo. Tá legal? Então, eu preciso garantir essas duas coisas. Para o log de 1 sobre A na base 2 ser positivo, isso aqui é uma inequação logarítmica, eu posso resolver ela da seguinte forma. Log de 1 sobre A na base 2 maior, e agora eu coloco um valor de log que dá 0. Então, vai dar log de 1 na base 2, certo? 2 elevado a 0 dá 1. Então, um resultado de log que dá 0 é quando quando o meu logaritmando é igual a 1, qualquer que seja a base. Quando eu faço a inequação, como a minha função logarítmica na base 2 é uma função crescente, se este log é maior do que este log, isso significa que 1 sobre A é maior do que 1. Tá legal? Primeira coisa eu precisava que 1 sobre A fosse positivo, porque ele é o logaritmando desse cara aqui. Então, 1 sobre A já tem que ser positivo. Então, de cara, aqui, eu preciso que o A seja positivo. Dado que o A é positivo, para que 1 sobre A seja maior do que 1, eu preciso ter simplesmente que o A esteja entre 0 e 1. Tá bem? Então, isso aqui só é válido se eu atender essa condição de existência. O A tem que estar entre 0 e 1. Tá legal? Eu percebo que, para ele estar entre 0 e 1, eu também estou satisfazendo a minha condição de existência anterior. Tá bom? Eu acho que a questão, ela acaba ficando falha nesse sentido. Tá bom? Era melhor que ele especificasse que o A está entre 0 e 1 para garantir a condição de existência. Senão, essa fórmula não é válida. Tudo bem, galera?